Meu nome é Gabriel, então, eu sou programador de serviços no DAI de Valinhos, formado em engenharia de produção com ênfase mecânica e estou acompanhando um projeto hoje na parte de telemetria e macromedição. Eu vou falar um pouco sobre isso. A gente casou, né, a telemetria, né, transmissão via rádio dos sistemas de abastecimento, com o sistema de macromedição. Então, a gente tem bastante informações e eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente estar iniciando. Tá, então vamos começar. Aqui é uma foto que a gente tem da nossa ETA 2, Estação de Tratamento 2 aqui de Valinhos. E é onde a gente tem a nossa central também de operação remota. Fica o nosso CCO. O projeto que a gente está executando, ele gira em torno de trazer informações remotas todas para o CCO. Então, a gente vai ter monitoramento de nível, bomba. A gente já tem uma parte da cidade e agora a gente está praticamente chegando aos 95% aí de monitoramento remoto, quase 100%. Então, aqui é a nossa ETA 1 também. E vamos lá. Projeto para macromedição e telemetria. O monitoramento por radiofrequência dos sistemas de operação de abastecimento de água bruta e tratada, bem como o controle de volume macromedidos disponibilizados para os seus respectivos setores. Então, esse é o objetivo que a gente tem com a implantação desse projeto, né? O projeto em si, eu vou falar rapidamente dele, para a gente entrar no assunto de macromedição e os resultados que a gente tem com ela, né? Então, a gente fez um projeto aí com, logicamente, aterramento, instalação de sensores, macromedidores de vários tipos, inserção, clampon, Voltman, a parte do CCO, né, a recepção dessas informações de nível, controle de bomba, frequência, alteração. Então, o projeto ele se consiste na parte de macromedição na instalação de alguns bypasses, que a gente pode estar colocando esse macromedidor para funcionar ou com saída pulsada ou com 4A20 para transmitir, para chegar num painel no qual ele tem um sistema via rádio que chega no CCO. Então, a gente construiu algumas caixas, né, para colocar esses macromedidores e fazer esse bypass. O bypass, como vocês podem ver, eles estão em 45 graus. Justamente porque o fabricante ele pede que seja dessa forma para que o macromedidor ele fique com água todo o tempo. Então, se tem uma demanda maior ou se é uma região que às vezes é muito inclinada, pode acontecer de o sistema causar uma embolsão ou alguma coisa de ar nessa parte inclinada. Então, ele pede que seja dessa forma para manter o medidor em funcionamento. Aqui é o sistema já praticamente pronto, né? Com um aterramento aqui nessa tampa, um dreno, o sistema, né, que sai do macromedidor e ele vem para fora num painel de telemetria. Um monitoramento remoto, então todas essas informações que a gente instala em campo e está finalizando daqui a um mês, elas estão chegando já, a maioria delas funcionando perfeitamente no CCO. Alguns ajustes ainda estão sendo executados, mas a maioria já está em funcionamento. Então aqui a gente tem o sistema da produção dos painéis, né? Pela empresa, coloquei uma foto aqui. A gente pode ver um rádio, que é o que transmite, e aqui é o CLP, que é o controlador lógico programável, que é onde vai o programa para a interpretação dos dados que chegam no painel. Aí eles mandam para o CCO.
os rádios novamente, aqui na direita, e aqui na esquerda a gente vê uma antena de transmissão. A transmissão que a gente usa hoje é 900 MHz, uma transmissão ela livre de taxa. A gente optou por essa frequência. Então, aqui é um pouco das informações que chegam no nosso CCO. Nível de reservatório, a gente tem bomba ligada, status ligado, desligado, tem a vazão, quanto que está sendo encaminhado de um ponto ao outro. E aqui é um fluxograma que a gente pode ver de maneira um pouco mais fácil, quem não conhece, né, o sistema, por exemplo, de Valinhos, consegue ver de onde sai a água, para onde vai. Então, se tiver algum problema, está faltando água aqui, mas será que está faltando no ponto anterior? Tudo normal? Consegue fazer uma verificação rápida. Aqui a nossa ETA 2 também, um fluxograma, que a gente consegue caminhar por ele, verificando todos os pontos de funcionamento. Algumas bombas, a gente pode ver, elas estão em cinza, são bombas que não estavam funcionando anteriormente, né? Elas entram agora na finalização dessa parte desse projeto. Então, a gente fez algumas alterações de layout. A gente colocou algumas peças, desenhou elas melhor nas telas. A gente tinha representação só de, por exemplo, flow, né, que são as nomenclaturas em inglês, de vazão, pressão, de nível, tudo em inglês. A gente preferiu que colocasse os desenhos, fica mais fácil de uma pessoa chegar e entender, né? E assim a gente criou alguns setores de monitoramento. Com a macromedição desses pontos, a gente tinha alguns setores delimitados, mas sem a macromedição. Agora a gente consegue já macromedir eles. Então aqui é uma tela de como a gente tinha o sistema, 60 pontos. Então, esse era o nosso menu antigo. E um poço, uma representação. A gente vê aqui que não tem, por exemplo, para pressão, não tem nenhum desenho, para vazão, não tem nenhum desenho, só tem o desenho da bomba, que ela pode ser ligada e desligada. Então, a gente passa a ter um desenho um pouco mais didático, né? Autodidático, onde a gente tem um sensor de pressão, medidor de vazão e uma bomba, próximo do real. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da macromedição que a gente conciliou com esse projeto de telemetria. Com a macromedição, a gente, logicamente, como várias cidades, a gente segue as normas e a gente pega essa parte interessante das normas, setor de medição, e torna real em vários pontos da cidade, onde a gente consegue fechar efetivamente e calcular perdas e combater efetivamente todo e qualquer vazamento do local. Então, como diz a norma, a parte da rede de distribuição perfeitamente delimitada e isolada, com a finalidade de acompanhar a evolução do consumo e avaliar as perdas de água na rede. É um setor que a gente delimitou. Por exemplo, aqui a gente tem um setor na parte do Vale Verde, aqui de Valinhos, onde a gente está representando todos os valores monitorados por telemetria. Os poços com vazão e pressão, então ele está em funcionamento, qual a vazão dele? E para onde ele está mandando, no caso do reservatório. A gente consegue seguir a linha e chegar onde ele está mandando esse reservatório. E consegue acompanhar o nível do reservatório. Preciso ligar, desligar poço, a vazão está boa, vazão de entrada, vazão de saída. Consigo conciliar isso também. Tem uma vazão de saída de 8, quanto que eu preciso entrar? Vamos colocar em 8, colocar um pouquinho a mais, vou manter o nível. Controle também de energia, né, do sistema. Na parte de macromedição, a gente colocou um menu específico para ela. Para quê? Para a gente poder acompanhar efetivamente esses dados. Então, vou colocar ele maior aqui.
Esse é um medidor ultrassônico da Octave. Ele está trabalhando com saída pulsada. Então, ele chega a informação para a gente tem aqui o totalizador do horário. Quanto ele está consumindo, ele faz o sistema faz um cálculo de quanto ele está consumindo num determinado horário fechado, 60 minutos. Então, aqui, por exemplo, seriam 20 metros cúbicos. Depois a gente tem o acompanhamento de período, por exemplo, eu quero acompanhar esse bairro por um período de 2 meses. Então, eu vou vir aqui, eu vou zerar esse medidor e a gente vai acompanhar ele no período de 2 meses. Nesse período, a gente vai pegar, logicamente, outros dados, como a parte de micromedição. A gente vai bater. A micromedição está marcando tanto, a macro está marcando tanto. Então, a gente pode ter a micromedição com perda e também pode ter vazamentos. Então, a gente vai verificar qual é esse nível de perda, que pode ser tanto o vazamento como a parte da micromedição. Aqui a gente tem um outro acompanhamento, o valor acumulado do medidor. Esse valor acumulado do medidor, a gente pega o valor que está no medidor, faz a validação aqui, digita ele aqui, e depois com a soma do que está sendo produzido dia a dia, que ele vai gravando aqui automaticamente o pulso do medidor. Ele vai gerar essa última leitura. Então, a gente acompanha em tempo real o que está no medidor. Sem precisar, eu preciso da leitura daquele medidor. Vou lá, ando, sei lá, 10 quilômetros para pegar essa leitura. Daqui uma semana, preciso de novo para fazer um cálculo. Não sei como que está aquele bairro, parece que tem vazamento, não sei se tem, se não tem. Vou lá de novo, coloco. Ou, por exemplo, quero colocar um data logger. Coloco um data logger, deixo uma semana lá e depois pego. Também são alternativas, mas a gente achou que casar a telemetria já existente nos pontos com a macromedição é bem vantajoso, porque a gente tem os valores em tempo real. A gente não precisa, por exemplo, esperar uma semana para tomar uma ação. A gente consegue, dia a dia, verificar a mudança que tem naquele bairro. Tem uma mudança no consumo drástica. Você consegue definir de um dia para o outro, por exemplo, um vazamento. Se estourou uma rede. Estourou uma rede. O consumo aumentou. Tem um comportamento padrão naquele bairro de 10 litros por segundo. Foi para 15, 20, dobrou. É vazamento, né? A gente consegue definir isso. Então, esse é o menu que a gente tem de acompanhamento do sistema. A melhoria da macromedição. Então, o que ela trouxe para a gente? A maior confiabilidade dos dados. A gente tem eles todos gravados no sistema em tempo real. Então, se a gente quer fazer uma consulta, a gente pode entrar no sistema de telemetria. Essa menor necessidade de leituras e deslocamento diário ou semanal. Então, se eu tenho um problema num bairro, eu tenho que todo dia ir lá, às vezes, 2 vezes, para verificar se é um vazamento, se tem alguma coisa, um registro quebrado. Então, a gente tem essa menor necessidade em relação a um sistema que não tem, por exemplo, a telemetria. Muita coisa a gente consegue definir pelo próprio gráfico do sistema. Essa validação mensal, ela é feita por funcionários que fariam uma leitura, por exemplo. Então, a gente não precisa deslocar mais funcionários, mais mão de obra. Na verdade, aquela mão de obra que estaria colocando, por exemplo, um data logger, deixaria ele uma semana, ou 2 dias, ou teria que fazer um acompanhamento, tem que ir 2 vezes por dia lá verificar. A gente faz pelo sistema. Então, essa mão de obra, ela pode fazer outras coisas. A facilidade do sistema para criar gráficos, depois eu vou mostrar os gráficos para o pessoal dar uma verificada. O histórico, ele fica acessível para mais áreas, então não é uma informação que às vezes a gente gera
e só a gente pode ver, por exemplo, de uma divisão de micromedição, gerou gráfico. Mais divisões podem ter acesso a isso. Planejamento, preciso verificar o consumo de uma região para colocar uma bomba, ou para dimensionar um reservatório, ou para estender a rede um pouco mais, ver se a água chega, tem cota, tem vazão. Tudo isso fica disponível no sistema. Esses dados, eles fazem parte do corpo agora do Departamento de Águas. Todo mundo tem acesso a isso e pode fazer as definições para melhor chegar aos resultados. E o backup fica no servidor do DAEV. Então, é um sistema seguro, né? O setor de medição. Então, eu vou mostrar também essa parte aqui, possibilita análise de mínima noturna. Fica mais fácil para a gente definir os problemas de algum setor. A gente definiu o setor, colocou a macromedição, calcula micro, bate os valores e verifica. Temos grandes divergências? Não temos? Vamos combater? Qual setor primeiro? Onde tem prioridade? Então, a gente faz o combate das perdas aparentes, no caso dos micromedidores, das perdas físicas, vazamentos, vamos procurar e sanar esses vazamentos. Maior agilidade na identificação dos problemas, igual que eu falei, o gráfico ele aponta. Então, você tem lá um ritmo de trabalho, de consumo, e depois ele aumenta do nada. E mantém aquele valor maior. É um vazamento, a gente consegue definir mais rápido. Então, torna mais eficiente. A gente consegue, com a geofonia, direcionar para locais. Não fazer, por exemplo, bairros, regiões grandes inteiras, sem saber se lá tem um vazamento. A gente já vai falando, aqui tem uma quantidade de vazamento e a gente pode diminuir para tanto. Então, já caça esses vazamentos e já vê os resultados automaticamente. Próximo. Vantagens financeiras. A gente não finalizou ainda a obra, então os cálculos eles são aproximados, tem mais informações para colocar, mas algumas coisas, a gente pegou 2 pontos aqui para fazer esse cálculo inicial, que são os mais longes aqui em Valinhos, que é o São Bento e o Vale Verde. São regiões que a gente tinha que monitorar aí 2 a 4 vezes por dia. Então, o sistema, além de tudo, ele vai gerar uma economia de combustível, manutenção de carros, a menor depreciação, lógico, a gente está rodando menos, então a quilometragem ela vai ficar menor. E o gasto com pessoal também, que a gente tem uma mão de obra disponível para outras atividades. Então, esse valor está gerando em torno de 42.950 por ano. Não finalizamos ainda o cálculo, mas ele está girando em torno disso. Então, a longo prazo, é um sistema que está se pagando. Ele é vantajoso por vários motivos e também pelo motivo que ele se paga. O tempo de execução. Então, os funcionários, eles, quando forem disponíveis, como eu disse, para outras atividades, a gente tem um aumento do potencial produtivo diário para outras atividades. Então, um funcionário que ele poderia estar correndo atrás de vazamento, ele pode fazer outras coisas. A gente tem os relatórios em tempo real, como eu disse, que ficam armazenados no sistema. Então, vou pegar um exemplo rápido aqui, porque logo meu tempo está acabando. O Parque Portugal, a gente fez uma análise assim que o pessoal entregou o sistema do Parque Portugal. O que a gente verificou? De início, a gente tem uma vazão média de 0,74 no local e uma vazão mínima de 0,24. É pequena. Uma vazão noturna de 0,24, que aqui é a mínima, no caso. É um vazamento, a gente conseguiu identificar. É pequeno, mas a gente pôde ir lá e fazer os trabalhos de geofonia. Então, depois de localizado o vazamento e feito o reparo, a gente verifica o comportamento do gráfico, né? Como eu disse, em próprio tempo real, eles fizeram um reparo aqui no dia 28.
Então, o gráfico ele formava uma parábola e depois disso, depois do reparo, aqui no dia 29, a gente já consegue ver que ele fica reto, né? E a mínima noturna ela cai para zero. Então, ele ficou um sistema que não tem perdas, né? Se tiver uma perda, ela deve ser muito pequena ou uma perda aparente. E a gente pode partir desses lados desde que tenha essa diferença da macro com a micro, né? Que a gente consegue calcular a partir disso. Então, quanto mais ou menos essa diferença representou, 18 mil litros a mais disponível para vazão e distribuição em um dia. Então, às vezes, a gente chega em momentos do ano onde a água disponível no sistema Atibaia, no caso que a gente coleta, em sistemas internos, ela é menor. Fazendo esse trabalho e tornando mais eficiente a nossa distribuição e o monitoramento dela, a gente tem mais água disponível, sem ter que captar mais água. Então, a gente tem 18 mil litros a mais para distribuir para outras regiões, por exemplo, que necessitem. Outro exemplo aqui, que a gente começou a trabalhar recentemente, de um reservatório que a gente tem no Dinápolis, essa aqui é a tela dele, onde a gente tem representado a vazão aqui embaixo, à direita. Então, as perdas diárias nesse sistema, inicialmente, elas são calculadas com 440 mil litros de água. E a vazão noturna, a mínima, em 5,10. A vazão média do dia, 9,17. Então, alguns valores que a gente faz o acompanhamento para definir. A gente teve um ganho, não teve? Esse trabalho que a gente está fazendo, está valendo a pena? Não está valendo a pena? Vamos partir para outro lado? Dia 20 a gente localizou um vazamento, a gente vê também que o sistema ele forma uma parábola. E depois do dia 20, a gente já teve uma queda na vazão noturna de 5,1, que era aqui, para 3,91, lógico, depois do reparo executado. Mas ainda tem vazamento, tem. As perdas diminuíram de 440 para 330. Ainda vale a pena trabalhar no sistema? Sim, vale a pena. Então, o pessoal voltou, localizou mais vazamentos. Encaminhamos equipes para tirar. Aqui é legal no gráfico, a gente pode verificar onde eu coloquei vazamento localizado. É onde o pessoal fechou a água. A gente consegue verificar que ele chegou ao nível zero, né? Fechou a água para fazer um reparo. Na hora que soltou a água, teve uma vazão um pouco maior. Lógico, está enchendo a rede. E depois disso, ele normalizou. Então, até isso a gente consegue verificar pelo gráfico. A mudança no comportamento, o que foi? O que aconteceu aqui? Teve um problema de energia? Teve o que foi? Não, teve um fechamento aqui, né, da rede para reparo. Então, fechamos, fizeram o reparo e a vazão noturna caiu para 3,07. Então, as perdas que eram em 440 foram para 265. É legal esse acompanhamento porque também os funcionários eles verificam que o serviço deles está valendo a pena. Eles ficam motivados a falar, nossa, mas eu estou fazendo, o que isso representou? Teve algum resultado? Ou tanto faz? Não. A gente consegue mostrar para o pessoal que sim, né? O resultado, a gente consegue colocar em números esse resultado, que fica muito mais fácil de visualizar. Então, a gente continuou nesse local, ainda não finalizamos, né? Como eu disse, é um local que a gente está trabalhando recente, então a gente não finalizou, mas a gente já caiu de uma perda inicial de 440 para 216 litros. Então, praticamente 50% do que perdia, já a gente não está perdendo mais nesse sistema. Interessante é fazer isso para os outros sistemas que a gente vai estar atualizando. Então, a gente colocou em torno de... A gente vai conseguir fazer o setor de 30 pontos, mais ou menos. A gente colocou 50 macromedidores
para acompanhar e fazer a diferença de um ponto para o outro, para ter certificação dos valores. Então, isso tudo para a gente está trazendo melhor efetividade no combate às perdas. E facilidade também, ele agiliza bastante o serviço de onde que eu vou atacar agora? Eu acabei aquele local, fiz o bairro inteiro, onde que eu vou? Mas antes a gente não sabia muito bem quanto que aquilo representa. Agora, sabendo quanto representa, a gente fala, ó, primeiro esse, depois esse, depois esse. Fica bem melhor para a gente trabalhar. Então, o ganho da macromedição que a gente teve com essa experiência é esse. A gente conseguir, além de acompanhar, além daqueles valores que a gente já sabia, macromedição faz a diferença dos micros, é ter ela em tempo real no sistema, trazendo mais informações para a gente e tornando o trabalho mais efetivo em alguns pontos. Então, Fernando, eu acho que é basicamente isso, né, que eu tinha para falar sobre a parte de macromedição.